Quando um homem se põe a pensar. As palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, Salgueiro Maia, com Abril no coração. Conversa com o professor Moisés Caetano Rosado. Quando um homem se põe a pensar. Na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Depois do amor e depois de nós o adeus ficamos A propósito do livro Salgueiro Maia, das Guerras em África, a Revolução dos Cravos, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, escreveu algumas palavras de prefácio. Foi há 47 anos, um homem em cima de uma chaimite que interpela o poder que está a cair, enquanto o novo poder tarda em chegar. Simples, sem ambições de mando ou de glória, que ali está, porque sente dever cumprir aquela missão militar que é também, e acima de tudo, cívica, que não pensa um segundo sequer no simbolismo daquela presença, nem no significado histórico daquele momento, que, terminada a missão, regressa ao quartel para voltar a ser o que era, com a naturalidade de quem não reclama louros nem aspira a ser celebridade. Disse Manuel Alegre num poema que nos cedeu para transcrevermos também nesta obra. Ficaste na pureza inicial do gesto que liberta e se desprende. Havia em ti o símbolo e o sinal. Havia em ti o herói que não se rende. Passados que são perto de 50 anos sobre 25 de abril de 74, o capitão Salgueiro Maia continua a ser uma figura incontornável da democracia dos nossos dias. Como símbolo de coragem dos militares de Abril, que por imperativo ético decidiram intervir, colocando um ponto final à ditadura do Estado Novo, devolvendo a democracia ao povo e criando condições para o fim da guerra colonial em África. Salgueiro Maia demonstrou, em momentos de grande tensão, nervos de aço para levar a cabo as missões confiadas pelos líderes militares da missão, que culminaria nesse dia, no Largo do Carmo, com a prisão de Marcelo Caetano, o então chefe do governo da ditadura. De referir a sua lealdade aos princípios do 25 de Abril e da democracia, mesmo nos tempos de grande turbulência política, de instabilidade e de divergências entre os membros do movimento das Forças Armadas e o desapego às honrarias, promoções e cargos políticos. Salgueiro Maia foi alvo por parte de alguns militares e políticos que, no rescaldo do 25 de novembro, tudo fizeram para prejudicar e ajustar contas com os mais destacados membros do MFA. Também o destino traiu Salgueiro Maia. Com tudo a que havia a esperar da sua generosidade, à verdade e à fraternidade humana, cedo partiu do convívio da sua família, dos amigos e dos portugueses em geral. Resta o seu exemplo e a saudade de homem bom, corajoso, que tudo deu de si, sem nada pedir em troca e que partiu desiludido pelo rumo que certos políticos imprimiram aos destinos do país. Temos connosco hoje Moisés Caetano Rosado, que escreveu o livro Salgueiro Maia, das Guerras em África, à Revolução dos Cravos. O professor Moisés Caetano Rosado é um historiador interventivo e corajoso na busca da verdade histórica e da defesa e salvaguarda da cultura do seu país, mas também um apaixonado pelo seu país vizinho, Portugal, onde conta com muitos amigos e acompanha de perto os sucessos da nossa democracia, participando empenhadamente na organização de inúmeros eventos literários e culturais, especialmente no que concerne ao património histórico comum de Espanha e Portugal. Moisés, boa noite. Obrigado por estares connosco. É um prazer ouvir-te. É um prazer imenso também. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Olha, eu gostaria de te perguntar porquê é que tu escreveste este livro sobre o capitão Salgueiro Maia? Bueno, es una deuda que tenía pendiente con Salgueiro Maia después de haberlo visitado muchas veces en su tumba de Castelo de Vide y sobre todo porque un grupo de
amigos españoles, tras oír mis intervenciones sobre Salguero Maya y su papel en la Revolución de los Claveles, me retaron también a que escribiera un libro para un conocimiento general sobre el personaje. E esse foi o origen del libro. Eu diria que a figura de Salgueiro Maia é uma figura que te interpela também enquanto pessoa que participou com uma coragem enorme nos acontecimentos do 25 de Abril e que foi também uma pessoa que se viu sempre ou que se afastou do poder porque achou que a sua ação era precisamente aquela que o levou a participar no 25 de Abril, mas que por todos os modos se retraiu dos louros e das comendas que nestas coisas é habitual acontecer entre os militares. Sí, inmediatamente hay que darse cuenta de que Salguero Maya desempeñó un papel sereno, valiente, responsable y con mucha competencia, pero al mismo tiempo fue una persona muy ejemplar. Un ejemplo para sus propios compañeros, para el pueblo portugués y para todo el mundo en general, y especialmente ahora para la juventud. Un ejemplo de integridad, de profesionalidad, de rectitud y de generosidad. Un hombre generoso que no pidió nada para él y que no fue suficientemente valorado en vida, aunque ahora, después de muerto, estemos intentando al menos hacer honor a tantos valores como desempeñó y como es el ejemplo que va a quedar para el futuro inmediato e para incluso el futuro lejano. Sem dúvida, Moisés, nos tempos que correm, com tudo aquilo que vamos vendo, ouvindo e lendo, como costuma dizer, este homem é, na verdade, um exemplo, é de facto, e representa toda a heroicidade dos militares que fizeram o 25 de Abril, não é? Que fartos de uma guerra sem sentido e de uma guerra sem nexo, ele é de facto um herói que representa todos esses militares, mas é ao mesmo tempo também alguém que nos pode levar a pensar e a valorizar no sentido em que a solidariedade humana e a vontade da justiça social se mantêm de pé, pelo menos para uma boa parte da humanidade. E como tal, ele é um exemplo para toda a juventude e não só, não é? Para toda a humanidade também. Claro, es que Salguero Maya ha pasado a ser un personaje de ejemplaridad universal. Y como estás diciendo, en unos tiempos convulsos, en unos tiempos difíciles para la humanidad en general y para nuestra península en particular, por la presencia de unos totalitarismos de corte fascistas que, con el ejemplo de Salguero Maya, quedan completamente derrumbados. Y es cierto lo que dices de que el papel de Salguero Maya está también avalado por otro grupo de militares jóvenes entonces, entre 25 o 30 años, que desempeñaron también unos papeles magníficos, ejemplares y que, mirados desde España, deslumbraban, porque no podíamos prever que unos militares, sabiendo nosotros la tradición militar que tenemos en España, tan contraria a esa defensa de valores democráticos, pues podían desempeñar. Así que, desde luego, fue e é um autêntico revulsivo. Muito bem, Moisés. Eu gostaria de perguntar se este programa é um programa de música e de palavras. Se podíamos aqui colocar uma canção de um grupo chamado Água Viva, que penso que tu conheces, com um poema de García Lorca sobre os poetas andaluzes. Concordas comigo? Claro, es una maravilla de poema y un poeta también ejemplar que fue masacrado precisamente por esos contra los que ahora tenemos que luchar. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?
¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Ya Andalucía se ha quedado sin... Independentemente desta obra ser naturalmente tua, da tua criatividade e da tua capacidade para a escrita e para a investigação histórica, sem dúvida alguma, és tu o criador desta obra, mas eu achei muito interessante que ao longo da execução do trabalho enquanto edição, encontrasse uma série de pessoas e entidades que se quiseram aliar a este trabalho. Diria que se a obra escrita é tua, em termos de edição há aqui um trabalho quase coletivo, é uma obra coletiva, porque como tu sabes, tanto o Coronel Vasco Lourenço da Associação 25 de Abril como o Coronel João Andrade da Silva, o Presidente da Associação Salgueiro Maia, quiseram participar na edição em termos de coedição, encontraram fotografias, envolveram-se empenhadamente para que a obra fosse de facto uma obra de grande relevo e uma obra de grande referência sobre Salgueiro Maia e o 25 de Abril. Não sei também deixar de referir aqui o Sr. Comandante Carlos de Almada Contreiras, que traduziu a obra logo desde o primeiro momento, disse eu quero traduzir essa obra, e deu apontamentos e detalhes para um melhor esclarecimento sobre alguns dos temas abordados. O Sr. Presidente da República quis associar-se também, escrevendo um prefácio para a obra, e também há aqui um amigo especial, que é teu amigo, é meu amigo, e foi também amigo do Salgueiro Maia, que é o nosso amigo Carolino Tapadejo, castelvidense, um homem de grande relevo na política, um homem muito simples, que vem de uma profissão, da profissão de ferreiro, mas que com o 25 de Abril participou ativamente, foi presidente da Câmara de Castelo de Vide durante diversos mandatos, e hoje é um homem conhecido praticamente em todo o mundo pelo seu trabalho, um trabalho solidário, fundamental, que é um exemplo para todos nós também. Se tu estiveres de acordo, nós iríamos chamar também o nosso amigo Carolino Tapadejo para ouvir a sua voz e perceber porque é que ele se empenhou tanto, através das fotografias, através de algumas pistas que foi dando para ti e para mim, para que esta obra tivesse de facto a referência e fosse o trabalho que nós todos desejamos que seja e que na verdade é. ¿Concordas conmigo? Sí, cómo no. Además, es para mí un enorme orgullo el que estas personalidades tan maravillosas y tan ejemplares hayan colaborado de una u otra manera en la obra. Y desde luego Carolino ha sido pues una persona que me ha guiado muchísimo, porque no era fácil abrir camino en la personalidad de Salgueiro Maia sin contar con estas contribuciones tan importantes.
Eu, antes de contactar o nosso amigo Carolino Tapadejo, queria também aqui deixar uma palavra de agradecimento à senhora doutora Natércia Maia e ao senhor Filipe Santos Salgueiro Maia, seu filho, pelo acolhimento que tiveram para com a obra, contribuindo com fotos do espólio de Salgueiro Maia. E também ao Dr. Manuel Alegre pela autorização da transcrição do seu poema de homenagem a Salgueiro Maia. Sí, decir que efectivamente todos ellos han sido para mí una preciosa, magnífica ayuda, y de muchos más portugueses que generosamente han leído el libro, me han aportado ayudas, consideraciones, anécdotas, vivencias, porque si no era imposible poder hacer una obra de cierto calado para conocer el personaje y la época, las guerras de ultramar, la revolución, el periodo posterior, sin esas ayudas que constituyen para mí un gesto emocionante y que nunca podré agradecer suficientemente. Muito bem, então deixa-me também aqui uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara de Santarém pela abertura e pelo patrocínio à obra. Penso que ele quer fazer também uma apresentação da obra ali, mas muito especialmente ao Dr. António Pita, Presidente da Câmara de Castelo de Vide, pelo seu vivo interesse em perpetuar a memória de Salgueiro Maia na sua terra natal, e que agora também vai abrir um museu, uma casa de memória sobre Salgueiro Maia, com muito da sua vida, com muito dos seus objetos pessoais, e portanto está a suscitar um vivo interesse, penso que em todas as pessoas ligadas ao 25 de Abril, em todas as pessoas que gostaram e conheceram e têm uma saudade enorme de Salgueiro Maia. Iremos ouvi-lo também um pouco para perceber algo daquilo que acontece nessa casa-museu, para nos explicar, embora o tempo não seja muito, para nos explicar um pouco daquilo que ele pretende fazer ali em Castelo de Vide para perpetuar para sempre a memória deste valoroso capitão de Abril que foi Salgueiro Maia. Nesse caso, resta-me despedir de ti, desejo-te um resto de noite feliz, um grande abraço e muito obrigado por tudo. Ficarei à espera de próximos eventos, se a pandemia nos permitir, para nos encontrarmos. Muito provavelmente o próximo encontro será dia 1 de julho, dia de aniversário de Salgueiro Maia e dia de inauguração desta Casa-Museu de Salgueiro Maia em Castelo de Vide. Muito obrigado y con mucho deseo de ir a Portugal y poder participar en estos encuentros que son de una enorme placer para mí el poder estar con ellos y homenajear nuevamente a Salgueiro Maia en directo. Um grande abraço. Vale. Foi um prazer estar contigo. Adeus. Adeus, adeus. Sr. Carolino Tapadejo, muito boa noite. Como está? Olá, boa noite. Como está, meu querido amigo? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Já lhe estou a estragar à sorda porque disse que ligava mais cedo. Não se preocupe. Não. Ok. Ora bem, nós estamos aqui de volta de um programa sobre o livro Salgueiro Maia, do nosso comum amigo Moisés, e tendo a noção de que o Sr. Carolino foi praticamente quem desencadeou todo este processo e ao longo de toda a edição do livro e da escrita do livro foi uma pessoa fundamental para que a obra chegasse ao dia 25 de Abril, precisamente, deste ano, e fosse publicada. E eu gostaria de lhe perguntar porque é que se interessou tanto pela escrita deste livro. Ora bem, eu interesso-me tudo quanto tem a ver com Salgueiro Maia. Fomos durante muitos anos confidentes, amigos e de muito respeito, e hoje continuo a respeitar imenso a sua memória, e daí que tudo quanto lhe diga respeito para mim interessa-me. É claro que esta obra é importante e dá-me alguma emoção também pelo seguinte: primeiro pelo a quem se dirige, que é exatamente a Salgueiro Maia, mas depois também ao autor, que não sendo sequer português, é um homem que se interessou por Salgueiro Maia a partir de um cemitério aqui em Castelo de Vide, curiosamente. E fui por aí fora no ano de pandemia, que foi o ano passado, e conseguiu construir, de facto, uma narrativa interessante que eu considero que é de tudo aquilo que tem sido escrito por sobre Salgueiro Maia, a coisa mais completa. Porque ele conseguiu mesmo à distância ouvir toda a gente.
E, portanto, é para mim uma alegria muito grande, sendo amigo também do Moisés, e pelo o homem que teve a coragem de lançar mãos à edição, que é o meu querido amigo Fernando Monteferro, porque com a sua apurada sensibilidade, bom senso e categoria profissional, consegui também reunir um conjunto de vontades para levar à prática, portanto, e levar, digamos, à cena da edição o livro sobre Salgueiro Maia. De facto, é um orgulho muito grande, é uma alegria imensa, enfim, do pouco que eu pude fazer e indiretamente, a minha participação foi de facto muito modesta, mas mesmo modesta orgulha muito, tendo em conta o autor e tendo em conta o editor, numa homenagem enorme, de uma forma muito completa, como eu nunca tinha visto trabalhar uma edição impressa sobre Salgueiro Maia. E, portanto, isso a mim enche-me de contentamento e não parei e não vou parar de divulgar esta obra do seu editor e do seu autor. Portanto, é com muito orgulho, com muito carinho, com muita amizade e com muita emoção que eu estou folheando este livro, que aliás em parte já conhecia, mas também uma homenagem grande à senhora doutora Ana Tércia Maia, porque bem o merece também. E essa, portanto, é a minha opinião acerca desta obra valiosíssima e em boa hora levada, portanto, à cena dos escaparates pelo meu querido amigo Fernando Monteferro. Meus parabéns também para o meu querido amigo e para o nosso amigo Moisés. Há alguma história que nos queira contar passada com Salgueiro Maia que acho que tenha interesse a gente divulgar? Que possa ser divulgada, é claro. Pode, claro. Não, claro. Não, porque por vezes as pessoas têm uma ideia de Salgueiro Maia, devidamente um homem muito austero, apenas e só austero, mas ele não era só isso, ele era muito mais do que isso, ele era também uma pessoa divertida, e quando tinha ambiente para isso, gostava de contar as suas piadas, gostava de contar as suas anedotas. E agora um amigo recordou-me, agora durante a Páscoa, um episódio que nós portuguesamos os dois, eu e o Salgueiro Maia, em 1985, aqui em Castelo de Vide, quando estavam presentes um grupo de estrangeiros que estavam no curso de português da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E nós juntámos porque, entretanto, tinha havido também um evento sobre os amigos dos castelos, e ao saber disso, depois no final do jantar no restaurante, nós os dois a contar, uma noite inteira, a contar anedotas de alentejanos ao desafio. Portanto, isso é uma faceta do Salgueiro Maia, que pouca gente conhece, ou quase ninguém conhece, não é? Que ele também era um bom contador de anedotas, de piadas, quando, portanto, encontrava ambiente para isso, e eu tive o orgulho de, nessa noite, ser companheiro, e a arma que usámos foi de facto a palheta para contarmos anedotas de alentejanos que nós também, ele era e eu sou também, e tanto que nos orgulhamos. Muito bem, sem dúvida. Ótimo. Grande abraço a vocês os dois. Muito obrigado, Carolino Tapadejo. Foi uma honra estar aqui consigo. Agradeço-lhe imenso os seus elogios à obra. Naturalmente, aqueles que fez a mim também prendem-se com a amizade que nos liga já há alguns anos. Um grande abraço para si. Um grande abraço e muito obrigado. Bem-aja. Muito obrigado. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sr. Presidente, muito boa noite. Como está? Muito boa noite. O Sr. Presidente tem procurado que em Castelo de Vide a memória de Salgueiro Maia perdure,
e procurado também dar a conhecer aquilo que foi Salgueiro Maia como conterrâneo dessa terra. Sr. Presidente, acha que a coragem e a determinação e a honra desse homem simboliza também o povo de Castelo de Vide? O povo de Castelo de Vide e o povo do nosso país. É assim que nós entendemos quando valorizamos naturalmente um filho ilustre desta terra, que deu tanto a Portugal, mas que infelizmente ainda não tinham sido ainda cumpridas vontades testamentárias, portanto, que têm este valor sagrado, e por isso sempre foi uma motivação nossa, enquanto recebemos estas responsabilidades de ficar à frente da nossa autarquia, de precisamente corresponder com aquilo que é uma exigência da nossa consciência. Salgueiro Maia deixou em testamento precisamente ao povo de Castelo de Vide, terra onde ele nasceu, não escolhendo naturalmente, nós não escolhemos os sítios onde nascemos, obviamente, mas ele em testamento disse claramente que queria que a sua última morada, a morada eterna, fosse Castelo de Vide, mas foi muito mais para além disso. Também disse que todo o seu acervo, que Salgueiro Maia é um colecionador de objetos, naturalmente, que tinham a ver com a vida militar, tinha uma grande coleção de armas e outros instrumentos, enfim, da sua vida militar, e, portanto, toda essa coleção foi legada ao município, e mais do que isso, também alguns símbolos icónicos do 25 de Abril. E, portanto, aquilo que nós pretendemos agora com este novo espaço é fazer essa valorização desse herói de Abril, para que os valores de Abril continuem naturalmente a viver, a passarmos o testemunho e aquilo que foi de facto essa vivência tão importante que nos trouxe o atual regime democrático, que tanto valorizamos, a de liberdade, a democracia, a fraternidade, e aqui na terra de Salgueiro Maia tem um sabor especial. Por isso estamos de facto muito empolgados com o próximo dia 1 de julho, que vai ser um dia histórico, por esse imperativo de consciência que eu há pouco referi, na medida em que Salgueiro Maia tinha deixado em testamento essa sua vontade, e finalmente nós, depois de uma saga, que não importa agora aqui referir, mas depois de uma saga à procura de financiamento, à procura de condições para que de facto pudéssemos materializar este sonho de Salgueiro Maia, esta vontade de Salgueiro Maia, e portanto Castelo de Vide assim vai cumprir, como digo, esta exigência que todos nós tínhamos, e por outro lado vamos valorizar a oferta cultural, juntando 2 em 1, o Castelo de Vide é património do Estado, é monumento nacional, precisava de ser valorizado, e portanto nada melhor do que esta narrativa ser contado também no próprio castelo, tal e qual também como foi a sua vontade, sendo ele um homem militar, obviamente estando todo este espólio do Castelo de Vide, tem naturalmente um valor reforçado. Muito bem, Sr. Presidente. E então, portanto, confirma-se que será dia 1 de julho, que é a data de nascimento de Salgueiro Maia, não é? Portanto, num dia do seu aniversário, que será aberto ao público esse espaço Memória de Salgueiro Maia. Dou-lhe os meus parabéns. Peço desculpa, o espaço chama-se Casa, tem um valor ainda mais importante, Casa da Cidadania Salgueiro Maia. É assim que vai ter a designação correta. Muito bem, Sr. Presidente. E contará com a presença do Sr. Presidente da República, já confirmado formalmente. Muito bem, Sr. Presidente. Os meus parabéns à variação, que conseguiu levar a efeito este espaço tão importante, assim como todo o povo de Castelo de Vide, por mais um monumento importantíssimo para salvaguardar a memória de Salgueiro Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa noite para si. Nós é que agradecemos, de facto, esta notícia, e este eco que estão a dar, naturalmente, é extremamente merecido para Salgueiro Maia, tanto que deu ao nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa noite. Hoje, na produção e divulgação, André Emanuel Monteferro. Pesquisa informática, Raquel Ferreira e Helena Gil. No próximo programa, Luta, Traição e Remorso, em Vila Nova, com João Luís Nabo. Tivemos as músicas e canções de Paulo de Carvalho, e depois do Adeus, do grupo Água Viva, poetas andaluzes, com poema de Garcia de Lorca, Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, e José Afonso, A Formiga no Carreiro. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao tejo, caiu ao tejo.
ao pé de um septuagenário. Caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Lerpou, trepou às tábuas, lerpou, trepou às tábuas, que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro.